Indústria 4.0. Indústria 4.0 é também conhecido como a quarta revolução industrial e é um conceito de indústria proposto recentemente e que engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de automação, controle e tecnologia da informação, aplicada no processo de manufatura. Serve para facilitar os processos industriais e gerar mais lucros para empresas. A indústria 4.0 é a quarta revolução industrial, sendo a primeira revolução a vinda da energia mecânica e motores a vapor, que deu início no final do século XVIII, sendo a mecanização da indústria têxtil um dos casos mais conhecidos. A segunda revolução industrial se caracteriza pela eletrificação da fábrica, pela utilização dos métodos científicos de produção, culminando com a fábrica de produção em massa, cujo exemplo mais famoso é a linha de montagem de Henry Ford em 1913. Com o advento da tecnologia de informação, foi possível iniciar a terceira revolução industrial, em que a informatização entra na fábrica para automatizar tarefas mecânicas e repetitivas. Isso começa a ocorrer a partir do século passado, a partir dos anos 70, existindo até hoje. A quarta revolução industrial se caracteriza por um conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico. O termo Indústria 4.0 se originou a partir de um projeto de estratégias do governo alemão voltados à tecnologia. O termo foi usado pela primeira vez na Feira de Hannover em 2011. Em outubro de 2012, o grupo responsável pelo projeto, ministrado por Siegfried Dies e Cargman, apresentou um relatório de recomendações para o governo federal alemão, a fim de planejar sua implantação. Então, em abril de 2013, foi publicado na mesma feira um trabalho final sobre o desenvolvimento da indústria 4.0. Seu fundamento básico implica que, conectando máquinas, sistemas e ativos, as empresas poderão criar redes inteligentes ao longo de toda a cadeia de valor, que podem controlar os módulos da produção de forma autônoma. Então, a seguir, vamos falar sobre os princípios da indústria 4.0, os pilares e os impactos dessa quarta revolução. Partindo para o princípio da indústria 4.0, vamos falar agora sobre as tendências que tendem a surgir nos próximos anos com relação a esses princípios, que são eles: a capacidade de operação em tempo real, que consiste na aquisição e tratamento de dados de forma praticamente instantânea, permitindo a tomada de decisão em tempo real. Também temos a virtualização, que são simulações já utilizadas em empresas, assim como sistemas supervisórios. No entanto, a indústria 4.0 propõe a existência de uma cópia virtual das fábricas inteligentes, permitindo assim a rastreabilidade e monitoramento remoto de todos os processos por meio dos inúmeros sensores espalhados ao longo da planta. A orientação a serviços na indústria 4.0. A primeira revolução na indústria foi suportada pela mecanização. A segunda etapa aconteceu com a aplicação massiva da energia elétrica e, consequentemente, produção em massa. Irei falar um pouco sobre a descentralização e a orientação a serviços. A descentralização. A tomada de decisões pode ser feita atendendo às necessidades da produção em tempo real. As máquinas recebem comandos, mas podem fornecer informações sobre todo o ciclo de trabalho. Dessa forma, os módulos de uma indústria inteligente atuam de forma descentralizada a fim de aprimorar os processos de produção. A orientação a serviços. A utilização de arquiteturas de softwares orientadas a serviços é um ponto imprescindível para desenvolver soluções em softwares para aplicação na indústria 4.0. Técnicas de engenharia de softwares com a doação de microserviços, por exemplo, fazem toda a diferença quando se deseja integrar muitas tecnologias e ferramentas e usar serviços diversos. Para finalizar os princípios da indústria 4.0, eu vou falar sobre modularidade. Modularidade é a produção de acordo com a demanda, acoplamento e desacoplamento de módulos na produção. Modularidade é o que oferece flexibilidade para alterar as tarefas das máquinas facilmente.
Pilares da indústria 4.0. Com base nos princípios citados anteriormente, a indústria 4.0 é uma realidade que se torna possível devido aos avanços tecnológicos da última década, aliados às tecnologias de desenvolvimento nos campos de tecnologia da informação e engenharia. Agora citaremos as mais relevantes. Uma delas é a Internet das Coisas. Consiste na conexão em rede de objetos físicos, ambientes, veículos e máquinas por meio de dispositivos eletrônicos embarcados que permitem a coleta e troca de dados. Esses sistemas funcionam à base da Internet das Coisas e são dotados de sensores e atuadores. São denominados de sistemas cyberfísicos e são a base da indústria 4.0. Big Data. O Big Data são estruturas de dados extensas e complexas que utilizam abordagens inovadoras para capturar, analisar e gerenciar informações. Na quarta revolução industrial, o Big Data é responsável por lidar com dados relevantes e cruciais, garantindo segurança destas mesmas informações, assim como o compartilhamento das mesmas por meio de redes industriais. Segurança de dados. Por meio de tecnologias inovadoras e com o intuito de armazenar, processar e proteger grandes volumes de informações, a indústria 4.0 pode garantir mais segurança aos dados da sua empresa, por meio do armazenamento remoto e em nuvens. Seus arquivos importantes correm menos risco de sofrerem ataques virtuais ou até mesmo de serem corrompidos. A indústria 4.0 nada mais é do que são sistemas de informação em integração com as empresas. O que acontece? Tem muita empresa que ela vai virando uma empresa obsoleta no mercado, porque ela não se adequa ao mercado, às tecnologias e inovações. E tem muita empresa que ela não tem um produto físico, porém só tem um produto vamos dizer, como um sistema ou como uma nuvem, um aplicativo, que gera mais rendimento do que ter até mesmo uma empresa fixa que venda um produto tipo igual lojas, indústrias de carro. Hoje em dia, os carros, eles não são mais somente carros. Eles estão tão integrados nesse mundo da tecnologia que se o carro não tiver nuvem, computador de bordo, todo um sistema que ampare com GPS, com essas coisas, ele fica sendo um produto obsoleto no mercado. Os impactos que podem causar. Hoje em dia no mercado, 30% das empresas já estão aderindo a esse novo tipo de integração. Pode acontecer de quê? Pessoas não aderirem tais sistemas, não ter o conhecimento suficiente de estar podendo integrar esse sistema na sua empresa para ela poder se alavancar, né? Crescimento, ter esse investimento de crescimento. Muitas empresas que adequam o seu sistema com a integração de informação, pode acontecer o quê? De ela ter alguns impactos, mas ter alguns impactos pode ser positivo ou negativo. Ela pode conseguir ser internacionalmente e não conseguir gerir tais processos, ou ela tem um crescimento tão grande, uma proporção tão grande que vai chegar a um ponto que ela vai ter que implantar a governança na sua empresa e vai ser tudo gerido à distância pelo dono. Vai ser padronizado os processos, as coisas, e graças à informação, ele vai conseguir acompanhar isso de longe do mercado. Bom, essa foi a nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. O nosso grupo foi composto por Atalia Ribeiro, Heraldo Júnior, Lana Silva, Nicole Vieira, Paulo Celestino, Tainara Durões e Thaís Pinheiros, acadêmicos da São Lucas Educacional.